Olá, tudo bem com você? Sou a professora Cirlei Marques, sejam todos bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre as transformações do relevo, vegetação, hidrografia e clima ao longo do tempo na cidade e no campo. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Você sabia que existem muitas árvores vivas espalhadas pelo mundo que têm pelo menos 5.000 anos de idade? Sim. Hoje nós vamos colorir nossa aula, nosso momento de estudo, falando um pouco sobre as paisagens naturais, o ambiente e qualidade de vida, buscando identificar suas características no ambiente em que vivemos, bem como a ação humana na conservação, preservação ou degradação dessas áreas. Bem, paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Os lugares mais remotos, com condições adversas à vida humana, são paisagens naturais. Florestas densas e áreas de preservação também correspondem às paisagens desse tipo. Normalmente, seus elementos são árvores, rios, montanhas, serras e geleiras. Estes se modificam com o tempo. Porém, essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como ventos, chuvas e ação dos raios solares. Como vimos, a paisagem é composta por elementos que são considerados naturais, criados pela natureza, como também as culturais ou antrópicas, construídas pelo homem. Assim, podemos perceber que, atualmente, a maioria das paisagens já sofrem com a interferência humana. E a esta interferência é chamada de trabalho. E é dessa maneira que o homem, através de seu trabalho, encontra meios para obter recursos para a sua sobrevivência. Esses lugares são espaços muito bem percebidos, conhecidos pelos indivíduos como ruas, praças, casas e etc. Portanto, o lugar não se torna algo isolado. Faz parte de um conjunto de lugares que são mais ou menos importantes para cada indivíduo de uma sociedade. Mostramos nesta imagem o antes e o depois do Teatro Amazonas. Bem, o Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal da cidade de Manaus, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico. Foi inaugurado em 1896 para atender ao desejo da elite amazonense da época, que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais. É amplamente considerado como um dos mais belos teatros do mundo. A Igreja de São Sebastião é um templo religioso da Arquidiocese de Manaus. Localiza-se na Rua 10 de Julho, com sua frente voltada para o Largo de São Sebastião, no centro do município de Manaus. Inaugurada em 1888 e elevada à categoria de paróquia em 1912. É uma das igrejas mais antigas da cidade. Foi tombada em 1988 como patrimônio histórico pelo Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Amazonas. Com mais de 130 anos, destaca-se pela devoção de centenas de católicos, pela localização privilegiada e por seu estilo eclético, com alguns elementos de vários diferentes estilos,
como o gótico e o neoclássico. Seu interior é marcado por painéis e vitrais europeus, bem ao estilo da época, no começo do ciclo da borracha no estado. Ao longo de nosso estudo, conhecemos as características das paisagens naturais e antrópicas, que são as paisagens culturais, que é justamente a transformação com o trabalho do homem. Porém, diante dessa transformação, devemos nos dar conta de saber como preservar a natureza. Para que ocorra esta preservação, antes devemos fazer a distinção do que é preservar e conservar o meio ambiente. Vocês sabem qual a diferença entre conservar e preservar? Vamos lá descobrir. Conservação ambiental são ações corretivas e de manutenção da integridade e da qualidade do meio ambiente, utilizando os recursos naturais de uma região de forma responsável. O que devemos fazer para conservar a natureza e o meio ambiente? Vamos lá? Primeiro, economize energia. Segundo, economize papel. Terceiro, desligue sempre a torneira. Quarto, reduza o consumo de plástico. E quinto, não jogar lixo na rua. Essas são apenas algumas das ações que podemos realizar para contribuir com a conservação do nosso planeta. Não muito diferente, preservar a natureza significa mantê-la intocável. A preservação do meio ambiente é um conjunto de práticas que se destinam na proteção da natureza contra as ações que provocam danos ao meio ambiente. Ações prejudiciais ao meio ambiente. Letra A, poluição. Letra B, a degradação das florestas. Letra C, a extinção de animais. E a letra D, e o aquecimento global, claro. Como e o que devemos fazer para preservar a natureza? Selecionamos 5 dicas para que cada um seja um agente de mudança e de preservação do meio ambiente. Número 1. Não corte árvores sem autorização. Número 2. Preserve a vegetação nativa. Número 3. Não compre ou tenha animais silvestres em casa. Número 4. Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Número 5. Evite jogar materiais não degradáveis, como plástico ou outros no ambiente. Um lembrete muito importante. Ensine às crianças amor e respeito pela natureza. Por que é importante preservarmos a natureza? Devemos preservar a natureza porque é fundamental para a saúde do planeta e de todos os seres vivos que nele habitam, como plantas, animais, recursos naturais, entre outros. Afinal, o ser humano só garante sua sobrevivência graças, claro, à natureza. Diante dos cuidados na preservação e conservação do meio ambiente, temos também que ficarmos atentos à degradação da natureza. A degradação ambiental é a deterioração do meio ambiente através de esgotamento dos recursos, tais como ar, água e solo. A destruição do ecossistema ocasiona a extinção da vida selvagem. A degradação é definida como qualquer alteração ou perturbação ao ambiente, percebida como prejudicial ou indesejável. Como é gostoso aprender, não é mesmo? Agora que já sabemos um pouco mais sobre as paisagens naturais, conservação e preservação da natureza e as transformações causadas pela degradação, vamos testar nossos conhecimentos? Chegou a hora da atividade. Atividade 1. A melhor forma de interpretarmos a paisagem é compreender quais são os seus principais elementos. Marque a única alternativa que não deve ser considerada um elemento da paisagem natural. Letra A, montanhas. Letra B, florestas nativas.
Letra C, praias. Letra D, pontes. Tempo na tela. Vamos à resposta? Se você marcou a letra D, pontes, parabéns, você acertou. Sabe por quê? Pontes não fazem parte da paisagem natural. Atividade 2. Escolha no quadro abaixo a palavra correta para completar cada lacuna. No quadro abaixo, nós temos pessoas, paisagem e natureza. Letra A. O que podemos ver e perceber no espaço é chamado de... Completem. Letra B. A paisagem é formada por elementos da... Vejam aí o que se encaixa. E por elementos construídos pelas... Tempo na tela. Vamos à resposta. Nós temos aí no quadro pessoas, paisagem e natureza. Na letra A, o que podemos ver e perceber no espaço é chamado de paisagem. Na letra B, a paisagem é formada por elementos da natureza e por elementos construídos pelas... Se você respondeu pessoas, parabéns, você acertou. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Paisagem é uma categoria de análise amplamente utilizada na geografia para a investigação do espaço e as transformações a que ele está sujeito. Paisagens são tudo aquilo que nossos sentidos percebem, e elas são diferenciadas de acordo com o conjunto de elementos que as compõem, em paisagem natural e paisagem cultural. Paisagem natural é aquela formada por elementos da natureza e que não sofreu intervenção humana. Paisagem cultural, por sua vez, corresponde a uma paisagem composta por elementos antrópicos, como ruas, estradas, casas, prédios, pontes e etc. Ela também pode conter elementos naturais, mas o fato de nela haver elementos modificados pela ação do homem condiciona a sua classificação em cultural ou paisagem humanizada. Vimos também sobre a importância de preservar o meio ambiente. Devemos preservar a natureza porque é fundamental para a saúde do planeta e de todos os seres vivos que nele habitam,
como plantas, animais, recursos naturais, entre outros. E chegamos ao fim. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje, porque eu adorei estar aqui com você. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!